Ok. É, voltando um pouco aos neurônios, a gente vai parar de falar de glia agora. E, gente, de novo, glia é uma parte muito subdiscutida nos livros de fisiologia, tá bom? E a gente também vai abordar de forma superficial aqui no nosso curso, é o que a gente vai ter, porque tem muito mais também para se discutir sobre os neurônios, tá? Mas são células essenciais, importantíssimas aí para a função neuronal, função neural, tá bom? Bom, enquanto as sinapses, tá? Elas podem ser classificadas de acordo com a sua localização. As sinapses, aqui principalmente sinapses químicas, tá bom? A gente não está falando das sinapses elétricas. Mas quando uma sinapse, na verdade, ela comunica o axônio de um neurônio com o corpo celular do outro neurônio, ela é chamada de sinapse axossomática, tá bom? Quando é, na verdade, a comunicação de um axônio de um neurônio com o dendrito de um outro neurônio, a gente chama essa sinapse de axodendrítica. E quando é uma sinapse que comunica o axônio de um neurônio com o axônio de outro neurônio, e a gente vai ver ao longo do curso exemplos dessas sinapses, tá? Elas são chamadas de axoaxônicas, tá bom? Eu falei para vocês que aquela classificação não era muito válida para sinapses elétricas, porque as sinapses elétricas elas acontecem mais entre dendritos e corpos celulares. O que são as sinapses elétricas? Sinapses elétricas são, na verdade, formações proteicas, tá? Que vão unir o citoplasma de dois neurônios adjacentes. Então, a gente tem aqui a fenda sináptica, tá? E a gente tem esses canais em um e em outro neurônio que, na verdade, são ligados. Então, você forma um túnel de comunicação entre esses dois neurônios. E os íons, eles cruzam esses túneis de forma livre. Então, pensa o seguinte, se a gente tem que o potencial elétrico de um neurônio ele é baseado nas correntes eletroquímicas desse neurônio, ou seja, no conteúdo químico, né, iônico, na diferença desse conteúdo dentro e fora da célula, e você tem passagem livre de íons entre um citoplasma e outro aqui, se você tiver uma despolarização de um neurônio e ele está diretamente ligado ao outro, você também tem a despolarização do outro neurônio. Então, na verdade, essas sinapses elétricas, elas acontecem em regiões onde os neurônios precisam ser ativados de forma síncrona, tá? Sincronizados, certo? Aqui a gente tem fotomicrografias eletrônicas, isso aqui de um corte através de uma sinapse elétrica, isso aqui a gente vendo essa sinapse de cima, tá bom? Esses são os canaizinhos que aí são encontrados nessa sinapse. Mas em que situações esse tipo de sincronismo é necessário, tá? Então, existem algumas poucas regiões do sistema nervoso onde esse sincronismo é desejável, são principalmente regiões de controle comportamental e regiões de controle do ciclo sono-vigília, tá certo? Mas a grande maioria das sinapses que a gente tem mesmo são as sinapses químicas. Então, só para lembrar, as sinapses químicas são aquelas sinapses que acontecem através da transmissão, da liberação de neurotransmissores, representados aqui por esses pontos verdes, tá bom? Na fenda sináptica, tá bom? Então, a fenda sináptica é, na verdade, um vão que existe entre uma célula e outra célula, tá bom? Entre um neurônio e outro. Então, a gente tem aqui representado um terminal sináptico, tá? Onde a gente tem essas vesículas sinápticas, certo? Que são vesículas membranares que são repletas dessas substâncias que a gente chama de neurotransmissores. Quando o potencial de ação chega aqui através do axônio, ele traz para essa região uma onda de despolarização. Essa despolarização abre canais iônicos de cálcio que permitem agora a entrada de cálcio para dentro do terminal pré-sináptico, que é essa região aqui, certo? Então, quando o cálcio entra, existe a fusão dessas vesículas tendo neurotransmissores na pré-sináptica. Isso causa extravasamento por difusão mesmo desse conteúdo vesicular para a fenda sináptica. Agora, o neurotransmissor ocupa essa região
E ele agora pode ser reconhecido por receptores de membrana que ficam aqui no neurônio pós-sináptico, tá bom? Fazendo com que alterações aconteçam nessa célula que está recebendo essa informação, tá bom? Essas alterações variam conforme o receptor que se encontra nessa membrana, a gente discute isso daqui a pouco. Aqui nós temos uma fotomicrografia eletrônica mostrando aqui um terminal pré-sináptico cheio de vesículas sinápticas com contato mentira, porque a gente tem a fenda aqui, né? Mas com a formação sináptica aqui que comunica esses dois neurônios, tá bom? Essa figura representa exatamente os passos que acontecem na ativação de uma sinapse. Então, você tem primeiro o potencial de ação, ele chega no terminal axonal, né, despolarizando esse terminal axonal. Você tem, então, a abertura de canais de cálcio, representados aqui. O cálcio entra no terminal axonal. Ele modifica a conformação das proteínas de citoesqueleto que ancoram essas vesículas, aproximando as vesículas da membrana pré-sináptica e provocando sua fusão, certo? Com a fusão, o neurotransmissor ele se difunde para a fenda sináptica, certo? E aí, aqui na fenda sináptica, ele é reconhecido por um receptor, tá bom? Para uma molécula ser considerada um neurotransmissor, ela precisa atingir algumas características. Não é qualquer molécula que está no neurônio que vai ser chamada de neurotransmissor, tá? Então, as características estão aqui. Primeiro, ela tem que ser liberada na sinapse em quantidade adequada para exercer sua função ou sua ação no neurônio pós-sináptico. Ela precisa ser sintetizada no neurônio pré-sináptico, certo? Se você tiver uma molécula parecida e você colocar ela ali naquela região, você vai ter uma ação que mimetiza a ação daquela molécula que você está estudando, tá? Então, uma molécula exógena, que não é fabricada pelo corpo, tem que mimetizar a ação da molécula endógena, tá certo? E, por fim, tem que existir mecanismos para a remoção dessas moléculas da fenda sináptica. Por quê? Porque o neurotransmissor ele tem que refletir a ativação daquele neurônio que o liberou. Então, se você tiver uma ativação rápida daquele neurônio, o neurotransmissor tem que agir por um período curto de tempo, tá? Se a gente está pensando em tempo aqui, certo? O nosso isso aqui é para ser um T, tá, gente? O nosso neurotransmissor tem que agir só pelo período de tempo que corresponde aos disparos do neurônio que está liberando ele. Se o neurônio quiser que esse neurotransmissor haja por mais tempo, ele tem que ficar disparando potenciais de ação por mais tempo, tá certo? Então tem que haver remoção rápida dessa molécula da fenda sináptica para que ele possa refletir, na verdade, a ativação daquele neurônio. Agora, quem são os neurotransmissores, certo? Primeiro, a gente tem um neurotransmissor clássico, que é a acetilcolina. Foi o primeiro a ser caracterizado, tá? E a acetilcolina tem uma coisa básica aqui que é o seguinte: o mesmo neurotransmissor pode ter ações diferentes em diferentes células, não vai depender do receptor que a célula tem para aquele neurotransmissor, tá bom? Aqui a gente tem dois exemplos de classes de receptores diferentes, desculpe. Primeiro, os receptores nicotínicos para acetilcolina são receptores associados a canais iônicos, catiônicos, na verdade. Isso quer dizer o quê? Que quando a acetilcolina aciona um receptor desse tipo, um canal catiônico se abre e existe influxo de cátions para o neurônio e aí esse neurônio despolariza, tá bom? Agora, a mesma acetilcolina pode afetar receptores do tipo muscarínico, certo? E esses receptores muscarínicos, eles são receptores que agem via proteína G, tá? Então, se vocês lembrarem, quando você ativa uma proteína G, o acionamento de uma cascata a gente chama de segundos mensageiros, né? Uma cascata
de reações dentro da célula, reações químicas, ativação de enzimas, que podem provocar, dependendo da célula, as mais diversas consequências, certo? Aqui tem duas imagens só para lembrar a gente de que os receptores nicotínicos foram diferenciados dos receptores muscarínicos pelo pessoal da farmacologia, né? Através do uso de substâncias que foram extraídas de plantas, né? Substâncias naturais. A nicotina e uma substância derivada de um cogumelo tóxico, tá bom? Eles viram que existia, quando você aplicava substâncias dessas plantas nos modelos experimentais, existia uma ativação diferencial dos receptores para acetilcolina. E isso começou a mostrar que existiam diferentes receptores para acetilcolina, tá bom? Bom, voltando aqui na nossa sinapse, a gente tem o mesmo modelo, tá bom? A gente tem o terminal pré-sináptico, a vesícula sináptica se fundindo à membrana para a liberação do neurotransmissor, se houver uma despolarização chegando aqui através do axônio, tá bom? Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é o seguinte: lembre-se que a gente precisa de maneiras de tirar esse neurotransmissor da jogada, né? Tirar ele aqui da fenda sináptica o mais rápido possível. Em relação à acetilcolina, a gente tem a acetilcolinesterase, tá? Que é uma enzima que degrada a acetilcolina que fica associada aqui à membrana pós-sináptica, tá certo? Além disso, existem transportadores de membrana que carregam a acetilcolina, parte da acetilcolina, depois de degradar, né? Que vai ser transferida de volta para dentro do terminal pré-sináptico e aí sim, novamente confeccionada, né, a molécula de acetilcolina, a gente tem agora transportadores de vesículas que vão empacotar, né, que vão colocar essa acetilcolina dentro das vesículas sinápticas para ela sofrer nova liberação quando houver novamente uma despolarização dessa membrana, tá bom? Então, você vê que tem uma reciclagem local desse neurotransmissor e esses transportadores de membrana, assim como esses transportadores vesiculares, eles ocorrem em diversas situações. Como, por exemplo, na liberação de monoaminas. Então, as monoaminas, na verdade, são uma classe de neurotransmissores que a gente vai discutir mais para frente de novo também, mas são neurotransmissores que atuam mais como moduladores, né? Que são moléculas que participam da regulação de humor, de atenção, de nível de reatividade. Então, são moléculas que modificam bastante o modo de funcionamento do seu sistema nervoso quando elas estão disponíveis num dado local. Os exemplos que a gente tem são a histamina, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, sendo que dopamina, noradrenalina e adrenalina são chamadas de catecolaminas porque elas têm todas uma relação química aí, né? Elas são derivadas de uma mesma molécula, tá bom? De qualquer forma, no mesmo caso, a gente tem aqui, olha, uma vez liberadas as monoaminas, elas são recapturadas para o terminal pré-sináptico via um transportador de membrana e depois elas são recolocadas nas vesículas sinápticas via um transportador vesicular, tá bom? Aqui para mostrar para vocês a relação entre as catecolaminas, né, derivando da tirosina através de uma cascata enzimática, tá? Você pode chegar à dopamina e depois da dopamina a noradrenalina e depois da noradrenalina a adrenalina, tá bom? Ótimo. Agora, existem os neurotransmissores aminoácidos, que na verdade são outro tipo de neurotransmissor clássico que a gente tem aí nas neurociências e que a gente encontra em muitas áreas do sistema nervoso que atuam no equilíbrio, excitação e inibição do sistema nervoso, tá? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem o GABA, que é o ácido gama-amino butírico, e aqui à direita a gente tem o glutamato, tá certo? Notem aqui que a gente tem também o mesmo esquema, depois de liberado o neurotransmissor, você tem o transporte dele por um transportador de membrana de volta para o terminal
pré-sináptico e também você tem um transporte dele para dentro da vesícula através de transportadores vesiculares, tá certo? Mas a gente também tem um outro esquema aqui, ó, que a gente vê associado do lado esquerdo de cada uma dessas imagens, tá vendo? Que é, na verdade, através da ativação de astrócitos, tá bom? De uma célula da glia aqui. Então, a gente tem uma reciclagem desses neurotransmissores, né? Uma reabsorção e uma reciclagem através dessas células gliais, tá certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, olha só, o GABA é o clássico neurotransmissor excitatório do sistema nervoso e em algumas poucas situações ele pode atuar como inibitório, mas ele regularmente é excitatório. E o glutamato é um... Oh, meu Deus do céu, falei tudo errado, gente, peraí. Esquece isso. O GABA é o clássico neurotransmissor inibitório do sistema nervoso, credo. Então, algumas vezes ele atua como excitatório, mas ele é inibitório. E o glutamato é o clássico, né, quando a gente está falando as coisas rápidas, né, as coisas saem errado da boca da gente. E o glutamato é o clássico neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, podendo, claro, algumas vezes atuar como inibitório, mas particularmente excitatório, na grande maioria das vezes, tá bom? Muito bem. Então, o que nós temos aqui é que, se vocês repararem, aqui para que o GABA seja feito, nós, na verdade, partimos do glutamato, tá? Através da ação de uma enzima, que é a GAD, tá? Que é a descarboxilase do ácido glutâmico, certo? Então, um neurônio GABAérgico, ele possui a descarboxilase do ácido glutâmico, o que faz com que o glutamato presente ali seja transformado em GABA. Já os neurônios glutamatérgicos, não, né? Eles não têm a GAD, então o glutamato que eles têm ali vai ser usado como glutamato, tá bom? Muito bem. Agora, a gente tem também os peptídeos, né? Pequenos peptídeos que podem ser liberados nas sinapses também. Aqui, como exemplo, a gente tem neuropeptídeo Y, substância P e opioides, tá? O que são essas moléculas? Essas moléculas, por serem moléculas peptídicas, na verdade, elas são fabricadas pela célula via ativação gênica, transcrição, tradução, acabam sendo empacotadas no complexo de Golgi e aí são transferidas, né? Transportadas via aquele transporte que a gente discutiu, anterógrado, tá? Até a região pré-sináptica. Aqui a gente tem uma fotomicrografia eletrônica de um terminal rico em neuropeptídeos. Essas vesículas mais escuras são as que contêm os peptídeos, tá bom? E, na verdade, porque eles não são confeccionados aqui no terminal pré-sináptico, mas eles são transferidos lá do corpo celular até o terminal pré-sináptico, isso faz com que a reciclagem deles não seja possível, né? Não seja rápida, tá? Então, na verdade, os peptídeos, eles muitas vezes são liberados em conjunto com algum outro tipo de neurotransmissor e a ação deles é só no início da neurotransmissão, né? Se a neurotransmissão é continuada, ou seja, se esse neurônio ele dispara muitos potenciais de ação ao longo de um período mais longo de tempo, a liberação dos peptídeos ela acontece mais no início desse acionamento e depois ela cai, tá bom?